nas 7 cartas, nós estudamos 7, não foi? Foi 7? Que hoje é Laodiceia, que é a última, né? Foi 7? Foi 7. Porque nós estudamos aqui no dia 9 de julho a 8ª carta. Lembram disso? A 8ª carta, que não está no livro, não está na Bíblia, mas está em nossos corações e em nossas vidas. Porque esta 8ª carta foi uma carta dirigida à Igreja Batista da Graça em Brasília. Lembram disso? E hoje então nós vamos concluir esta etapa de meditar sobre as cartas de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse ou da Ásia Menor. Vamos terminar com Laodiceia. E a pergunta que fiz a esta carta, já preguei algumas vezes, inclusive na nossa igreja, sobre esta carta específica, mas hoje numa perspectiva um pouquinho diferente. E o que me chama a atenção nesta manhã, eu queria trazer para vocês, durante alguns minutos, é o que mantinha Jesus do lado de fora. Laodiceia, o que mantinha Jesus do lado de fora? Vamos ler o texto que diz assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta expressão de Jesus por meio de João, que estava exilado na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 96 depois de Cristo. Esta carta dirigida especificamente à igreja. Jesus batendo a porta. Não do lado de dentro para fora, para sair, mas do lado de fora para dentro, para entrar. Está muito claro isso quando ele diz: se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pergunta que me fiz também lendo esta carta foi a seguinte: que lugar Jesus ocupa na igreja? Na Igreja Batista da Graça. Qual é o lugar de Jesus aqui em nossa igreja? Que lugar Jesus Cristo ocupa na sua vida? Em um dos domingos passados nós meditamos e aprendemos que a igreja não é maior do que os seus membros. Ela é o resultado dos membros. Ela não é tijolo, não é cimento, não é a tijolo e cimento que Jesus escreve e fala. É pessoas. Nós, igreja, é composta de pessoas. E é muito interessante quando a gente lê no início do livro de Apocalipse e diz assim: e no meio dos candeeiros João falando, vi um semelhante a filho de homem. Um dos títulos cristológicos mais usados pelo próprio Jesus acerca de si mesmo. Você pode ler os evangelhos, vai encontrar Jesus sempre falando assim. E aí o texto continua no verso 20. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o lugar que Jesus Cristo deve ocupar na igreja é no centro, é no meio, é no ponto principal. Aliás, essa é uma característica das igrejas, alguns chamaram protestantes, mas as igrejas evangélicas, de modo geral, é a posição do púlpito no centro, no centro, no meio. A ideia é exatamente essa: a palavra de Deus e Jesus Cristo precisa ocupar o centro. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre assim acontece. Porque em Laodiceia, Jesus não estava no meio da igreja. Jesus Cristo estava do lado
de fora. E é isso que nos incomoda bastante. Essa não foi uma característica, infelizmente, só da igreja de Laodiceia. Lá no primeiro século, final do primeiro século depois de Cristo. Infelizmente não. Por exemplo, em 28 de abril de 1934, o pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu a um amigo o seguinte: o nacionalsocialismo trouxe consigo o fim da igreja na Alemanha. Essa foi uma expressão, ou é uma expressão muito forte dele, no seu livro O Discípulo, ou também Discipulado. Algumas traduções usam a expressão discipulado. Ele queria com isso dizer que a igreja deixou de guardar o mandamento do seguimento de Jesus como único Senhor. Ele diz: isso não se esgota em nosso conceito do que seja fé. Ou seja, seguir Jesus é muito mais do que ter fé, do que acreditar ou crer em Jesus. Né? Observem que em João capítulo 8, 31, 32, Jesus diz assim, ou o Evangelho diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Está escrito assim, João 8, 31, 32. Ei. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observem, portanto, que Jesus está dizendo que aqueles judeus creram nele, mas não era suficiente. Era preciso segui-lo. Era preciso permanecer na palavra de Jesus. E isso Jesus então completa aqui. É esta verdade que a gente precisa conhecer. E é ela que vai nos libertar. Então é importante que a gente perceba que a questão fundamental então da igreja, e o fato de que Jesus precisa estar, e o local onde Jesus deve estar é no meio da igreja, tem a ver exatamente com o seguimento de Jesus, com o discipulado de Jesus. Algo que eu tenho falado aqui costumeiramente. Será que foi somente em Laodiceia? Será que foi somente na Alemanha, do nacionalsocialismo alemão, que Jesus ficou do lado de fora da igreja, batendo a porta, ao invés de ficar no centro? Essa é uma pergunta para mim e para você. E aí vem a pergunta: o que é que mantinha Jesus do lado de fora da igreja, batendo a porta? Eu espero que estas rápidas reflexões nos ajudem a analisar também que lugar Jesus ocupa no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Observem que, em primeiro lugar, a igreja não ouvia a voz de Jesus. É estranho isso. A igreja de Jesus não ouvia a voz de Jesus. Mas não é menos estranho do que pensar que a igreja de Jesus tinha Jesus do lado de fora, batendo a porta, tentando entrar. Eu já tenho mencionado sobre este versículo que ele tem sido muito usado por evangelistas, falando às pessoas que estão fora da igreja.
Eles então dizem, olha, deixa Jesus entrar no seu coração. Ele disse, eis que estou à porta e bato, etc. Billy Graham usava muito este versículo, o evangelista Billy Graham. O evangelista brasileiro, Nilson do Amaral Fanini, usava muito esse versículo. Mas talvez eles nunca tenham se atentado para o fato de que Jesus está falando isso para uma igreja. Não é para os de fora da igreja, é para os de dentro da igreja. Então, é estranho isso, que uma igreja de Jesus, não é? Que levava o nome de Jesus, não ouvisse a voz de Jesus. Mas é isso que mantém Jesus do lado de fora. E diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas pastor, como é que é esse negócio de ouvir a voz de Jesus? Porque tem alguns que dizem, olha, eu ouvi a voz de Jesus me dizendo isso, aquilo. Será que é uma voz audível? Meus amados irmãos, quando a gente pensa na voz de Jesus, não há outra voz que não seja principalmente essa aqui. Jesus nos fala pela sua palavra, pelos seus ensinos. Então a grande pergunta é, qual é o lugar da palavra de Deus na nossa igreja, na sua vida? Qual é o lugar da Bíblia, da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus na nossa vida? Temos ouvido a voz de Jesus ou não? Se não temos ouvido a voz de Jesus, ele continua batendo, tentando entrar, mas ele está fora. O segundo aspecto é que a igreja não abria a porta para Jesus ou entrar. Está muito conectado com ouvir a voz de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, precisa haver uma ação. É preciso abrir a porta para deixar Jesus entrar. E aí eu volto para Dietrich Bonhoeffer, que menciona, no mesmo livro Discipulado, ele vai mencionar que há muita coisa de institucional, ele se referia obviamente à igreja naquele contexto em que ele viveu, ali precedendo a Segunda Guerra, ou no contexto da Segunda Guerra Mundial, não é? No contexto alemão especificamente, mas ele menciona que havia tanta coisa de institucional, de duras leis humanas, muito de fora do ensino de Jesus. E disse, olha, eu estou convencido que se algo diferente e tão somente a palavra de Jesus fosse ensinada na igreja, nós teríamos um público totalmente diferente, recebendo Jesus, seguindo a Jesus, e um público completamente diferente, rejeitando a Jesus, porque rejeitaria a palavra de Jesus. E aqueles que aceitassem, aceitariam a palavra de Jesus, não a palavra humana. Então, a igreja de Laodiceia não abria a porta para Jesus entrar, né? Ora, mas esta igreja tem a fama. É interessante porque na maioria das igrejas se fala sobre perseguição, e estava acontecendo a perseguição, não é isso? No ano 96, estava lá Diocleciano, né? Imperador romano, perseguindo as igrejas. Muitos já tinham sido martirizados, muitos mortos, nós vimos isso nas outras igrejas, né? Perseverando, lutando, enfrentando. Mas de Laodiceia não se diz nada disso. De Laodiceia, nós temos apenas a expressão dela dizendo, rico sou e de nada tenho falta. É esta a expressão que ela tem. Então, esta igreja não abria a porta para Jesus entrar. Será que era medo da perseguição entrar? Não. É porque talvez a palavra de Jesus incomodasse muito o status quo.
A maneira que eles achavam que era ser igreja. E nós vamos ver isso um pouquinho adiante. Terceira razão é porque a igreja era morna. A igreja era morna. Em 2014 ou 2013, creio eu fui visitar as regiões, 7 regiões, das 7 igrejas do Apocalipse. E fui visitar as ruínas, só tem ruínas lá, onde ficava Laodiceia, né? Aparece uma placa, quando você vai se aproximando, Laodiceia, né? Expressão que aparece lá. E alguns quilômetros, eu creio que cerca de 20 quilômetros mais distante, tem uma região de águas térmicas, chamada Pamukkale. Não sei quem já esteve lá, né? Silvia já esteve, Marclete também. Pamukkale é uma região de águas termais, de águas quentes, quentinhas. Né? Se alguém experimentou, né? Eu dei uma experimentada lá, mas é uma região muito bonita, muito expressiva, mas é muito interessante isso, porque eu acho que a Roberta também teve, né, Roberto? Naquele ano, né? A gente estava lá. E é muito interessante porque ela fica distante das ruínas de Laodiceia, e em Laodiceia não tinha água. E aí eles fizeram aquedutos para levar aquela água até Laodiceia. Só tinha um problema, é que a água, enquanto corria por ali, ela ia esfriando. Lá em Pamukkale, ela era quentinha, um bom banho. Quando chegava em Laodiceia, estava morna, não servia nem para um bom banho e também não servia para beber. Alguém já experimentou beber água quente, água pura quente? Um negócio meio... O que Jesus disse é: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque vocês são mornos. Vocês nem são quentes, sentido espiritual, sentido de fervor, mas vocês também não são frios. Se fossem frios, já tinham juízo sobre eles. Se fossem quentes, amém, glória a Deus. Mas eram mornos, viviam vidas mornas. A igreja de Laodiceia era morna. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Quarto aspecto. A igreja não sentia falta de nada. E eu arrisco dizer, nem de Jesus. Porque Jesus estava do lado de fora. Aí o que é que a igreja diz de si mesma? Ela diz assim: porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Nada. Mas o texto diz que Jesus estava do lado de fora, batendo a porta. Então nem de Jesus sentiam falta. Nem da palavra de Jesus sentiam falta. Por isso não abriu uma porta para Jesus entrar. Ela não sentia falta de absolutamente nada. Ela estava satisfeita consigo mesma. Oh, meus amados irmãos, que tristeza é quando nós ficamos satisfeitos com a nossa espiritualidade ou como vivemos a nossa espiritualidade. É triste. Quando achamos que não temos mais nada para aprender, quando achamos que não temos mais nada para crescer, que não temos mais nada para fazer para melhorar a nossa dedicação ao Senhor. Que coisa triste, irmãos. Alguém já disse que quando você estaciona na sua vida espiritual, você não vai ficar estacionado, você vai retroagir. Porque a vida cristã é um constante avançar, ir para frente,
sempre melhorando no Senhor, não é? Como a gente já cantou aqui, sempre melhorando. Eu preciso ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Eu preciso amanhã amar mais do que eu amei hoje. Eu preciso amanhã ser mais dedicado à obra do Senhor do que fui hoje. Não dá para olhar para trás e dizer, não, mas naquele tempo as coisas eram diferentes, hoje é diferente. Não. A igreja não sentia falta de nada. Eu fiquei curioso quando meditando sobre isso, porque lembrei de João capítulo 23. Lembram o que diz lá? Vamos tentar recitar? O Senhor é o meu pastor. E, interessante, nada me faltará. Que a melhor tradução seria dizer, nada me fará falta. Né? Porque ainda que Jesus seja o nosso Senhor, em alguns momentos nós vamos passar por algumas lutas, algumas necessidades. Vamos passar sim. Então nada me fará falta, porque Jesus é suficiente. E aí eu fiquei comparando com a igreja de Laodiceia, em que Jesus está do lado de fora. O Salmo 23, Jesus é o pastor. Jesus está à frente. Jesus vai guiando. Na verdade, como pastor, está no meio do rebanho, está cuidando do rebanho. E é por isso que nada fará falta. Em Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo a porta para entrar. E eles diziam, não tenho falta de nada. Que coisa triste. A igreja não sentia falta de nada. Ela dizia, rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Mas há uma coisa aqui muito interessante. É quando faltou aqui. Vamos ver onde é que está. Não está aqui não. É porque no verso 18 vai dizer assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Aqui uma curiosidade bem rápida sobre Laodiceia. Ela tinha fama. Primeiro, era uma cidade riquíssima. É até estranho que a gente olhe hoje, só tem ali ruínas. Um pouco distante, talvez 20, 30 quilômetros, a gente tem Colossenses, né? Mais ou menos, que é uma cidade viva hoje em dia. Mas Laodiceia não, é só ruína. Isso é interessante. Por que ela era rica? Ela tinha algumas famas. Primeiro, as águas termais eram procuradas pelas pessoas, lá de Pamuca ali, né? Poucos metros ou poucos quilômetros ali de distância. Estas águas termais eram procuradas como águas medicinais. E daqueles produtos ali, daquelas águas termais, era feito um colírio famoso. Gente vinha de todo lugar para pegar esse colírio e usar nos olhos, que tinha fama de curar problemas nos olhos, viu, Roberto? Aí, sabe o que aconteceu? Jesus disse, aconselho-te que compres de mim colírio para que vejas. Você tem fama, Laodiceia, de ter um colírio que cura tudo? Deixa eu dizer para você, é o que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vocês não estão vendo nada. Mas ele fala mais alguma coisa. Ele diz, vestes brancas para que te vistas. Por quê? Porque ali eles tinham a fama de ter ovelhas, viu? Pessoal da Ercoara aí, ovelhas, e com aquela lã, a fama de um tecido feito dali, maravilhoso, famosa, vestes que também eram procuradas por todos. O que é que Jesus está dizendo? Vestes brancas para que te vistas. O que é que ele disse antes? Ela diz, tu és miserável, ou coitado, miserável,
pobre, cego e nu. Não adiantava a riqueza de Laodiceia, não adiantava o colírio famoso, não adiantavam os tecidos famosos, nada disso adiantava, porque não vinha de Jesus. É isso. Mas o último aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que a igreja se orientava pela autoimagem e não pela autoimagem. Isso é, obviamente, um neologismo que eu uso aqui, em alto, com L. Na verdade, a imagem do alto. Que coisa interessante nós temos para ver aqui. Ela diz: rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. E aí Jesus vai e diz: não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Qual é a imagem que nós, Igreja Batista da Graça, temos de nós mesmos? Mas qual é a imagem que Jesus tem da nossa igreja? Qual é a imagem que você, meu irmão, minha irmã, tem de si mesmo, da sua vida cristã? Mas qual é a imagem que Jesus tem sobre a sua vida cristã? Você está satisfeito, como estava satisfeito aqui, com a sua vida espiritual? Ou você sabe que Jesus espera mais de você? Isso me chama muita atenção, é que a igreja não fazia ou fazia uma autocrítica muito ruim, porque a autocrítica dela, o que ela pensava de si mesma, era distorcida da verdade. A verdade era a verdade de Jesus sobre a igreja. Você é coitada, miserável, pobre, cega e nu. E nua. É assim. O que Jesus tinha a dizer sobre essa igreja era mais importante, mais verdadeiro do que a igreja pensava de si mesma. Pense nisso. Isso é muito importante quando a gente retoma hoje o planejamento estratégico, porque hoje nós vamos fazer uma autoavaliação. Os pontos fortes e os pontos fracos da igreja. Vamos rever, na verdade, que já vimos lá atrás, mas depois da pandemia a gente vai precisar refazer isso. Isso é muito importante, porque não é o que exatamente você pensa, mas é o momento da gente perguntar o que é que Jesus pensa sobre a Igreja Batista da Graça. O que a Igreja Batista da Graça pensa sobre o pastor Josué? É essa pergunta que eu tenho que me fazer hoje e sempre. O que é que Jesus pensa sobre o meu ministério? Eu estou satisfeito? Mas Jesus está satisfeito? Com a minha dedicação, com o tempo que eu dou para o reino? Jesus está satisfeito com isso? Isso é muito importante. Que lugar Jesus Cristo ocupa na igreja? Que lugar Jesus Cristo ocupa na sua vida? Você está ouvindo a voz de Jesus? Você já abriu a porta para deixar Jesus entrar? Você vive a sua fé com um coração abrasado, não morno? Você sente falta de algo na sua vida espiritual, na sua dedicação ao Senhor? Você se orienta pela sua própria autoimagem ou pela imagem do alto? E aí vem uma pergunta que eu concluo dessa nossa reflexão. Você vive a sua fé pelo buraco da fechadura? Essa expressão vem de John Stott, no livro Como Ser Cristão, que a gente está usando aí no trabalho discipulado, não é? E é muito interessante porque John Stott diz que, lá por uma certa idade, ele fez a sua decisão na igreja, ele foi batizado. Ele diz, 18 meses depois, lendo Apocalipse 3:20, é que eu entendi. Que eu estava vivendo a minha fé pelo buraco da fechadura.
Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Então ele diz assim: eu, claro, acreditava em Jesus pelo buraco da fechadura. Eu passava algumas moedinhas do dízimo pelo buraco da fechadura. Eu fazia algumas orações pelo buraco da fechadura. Mas eu não tinha ainda aberto a porta do meu coração para Jesus entrar nele plenamente. Temos nós vivido uma fé plena e completa, intensa e envolvente? Ou temos nós tentado viver a nossa fé pelo buraco da fechadura? Ah, irmãos, que Deus nesta manhã nos abençoe e nos dê desta graça preciosa de vivermos a nossa fé intensamente, não como Laodiceia ou tantas outras igrejas que têm deixado Jesus do lado de fora, mas que Jesus esteja aqui no centro desta igreja, que Ele seja de fato o único Senhor da igreja.